Bom dia, meus amores! Espero que estejam todos bem e se cuidando, é claro. Gente, a nossa aula de hoje é de geografia e nós vamos falar de um assunto que a gente já está falando, que a gente já falou antes e que a gente vai dar continuação desse assunto. A gente vai falar sobre regras. Existem regras que nós temos que cumprir na nossa família, mas também em outros espaços. Digamos, se a gente estivesse na escola presencial, nós teríamos construído as nossas regras de sala, os nossos acordos de sala. Então, na família, às vezes, a mamãe e o papai, eles também constroem essas regras, esses acordos, né, com vocês. Como? Dizendo qual é a hora do almoço, né? Que hora que vocês têm que dormir, que hora que vocês têm que fazer atividades. Isso são tipos de regras que às vezes as famílias constroem com quem? Com os filhos, não é verdade? Então, as famílias também, elas têm esse papel importante de construir regras com os filhos. Olha, tal hora você vai estudar, tal hora você não vai assistir televisão, tal hora você vai almoçar. Isso são regras. Então, cada família, as regras são diferentes uma das outras. Então, você vai lá na página 255 do módulo 2 do seu livro de geografia e vai observar alguns quadrinhos. E você vai observar que tipo de regras está apresentando nesse quadrinho. Que tipo de acordo está apresentando. Aí você vai fazer a leitura também, porque lá também, assim como na parte de história, fala um pouquinho também de costumes, né? E das regras familiares. Então você vai observar os quadrinhos e você vai responder as atividades da página 257 e 258. E aí você também vai pegar aquele livrinho, as atividades complementares, e lá você vai ver coisa bem importante, gente, falando sobre respeito. Nós temos que respeitar as pessoas, os espaços, né? Tanto os espaços privados, como a nossa casa, assim também como os espaços públicos, né? Como a igreja, como as praças, as praias, os clubes, a escola, né? Então, todos esses espaços, nós devemos o quê? Respeitar os espaços, respeitar o outro, não é verdade? A gente tem que ter esse respeito. Digamos que você é uma criança e você vai num ônibus e esse ônibus está lotado e entra uma pessoa grávida ou mais velha do que você, uma senhora. O que você deve fazer? Levantar e dar o lugar para ela sentar. Por quê? Porque é um direito dela, né? É um direito dessas pessoas, certo? E nós sempre devemos respeitar os direitos das pessoas, né? E também nós devemos observar que os espaços públicos, né? Eles também têm regras. Tem espaço público que você não vai poder fazer coisas que você faz na sua casa. Porque a sua casa é um espaço individual, né? Da sua família. Lá nesse espaço da sua casa, tem espaço que todos podem conviver junto. Como na sala de jantar, né? No área, no quintal. Mas tem espaços privados, como o seu quarto. É seu, né? Então não é um espaço que fica todo mundo junto, certo? Então, os espaços públicos, eles são usados por várias pessoas e por isso nós devemos ter esse respeito, nós devemos ter esse cuidado, né? De estiver numa fila da lotérica, né? Se você estiver numa fila da lotérica e tiver uma fila muito grande, você não furar a fila, né? Isso é um respeito. E isso também é um direito da pessoa, né? Que está lá na fila, que a outra pessoa não passe à frente dela. Então, nós devemos saber que, tanto no espaço da nossa casa, como no espaço da nossa escola,
como em outros espaços públicos, nós devemos ter o quê? Respeito, né? Nós devemos obedecer regras, né? Tudo tem regra, até no trânsito, não é verdade? Criança não pode andar no banco da frente, tem que usar o cinto de segurança, né? Não pode ultrapassar o sinalzinho vermelho. Os pedestres têm que passar na faixa de pedestre, né? Então, assim, em todo espaço que você vai, seja ele público ou até na sua casa, existem regras a serem cumpridas, acordos, né? A ser cumprido. Então, isso é importante. E aí vocês vão fazer isso. Então, lá na página 255, 256, 257 e 258 do seu livrinho, você vai ler os textos e responder as atividades referente a quê? As regras, né, que você tem, tanto nos lugares privados, como é o caso da sua casa, como também em lugares públicos, né? Como é o local de praça, de praias, né? Igrejas, né? Então vocês vão ver que tipo de regras que você vai cumprir nesses lugares, ok? Aí depois você vai para a atividade complementar e lá também está falando de quê? De respeito. O respeito que eu tenho que ter com o outro, né? Com o espaço do outro. Então, você vai lá na atividade complementares e vai responder a página 93, 94 e 95, certo? E lá vai dar continuação aqui aos espaços, que existem espaços privados, como é o caso do nosso lado, da nossa casa, e que existem espaços públicos, que tem muitas pessoas, né? Convivem muitas pessoas. No momento, por causa da pandemia, a gente não está podendo, né? Ocupar esses espaços públicos, como as praias, os cinemas, os shoppings. Nós não estamos podendo sair de casa para ir para esses lugares, né? Mas quando a gente sai, quando a gente pode ir a esses lugares sempre vai existir regras, né? Vai existir acordos. Digamos que você esteja no hospital. Lá você escuta uma palavrinha, lá numa placa você lê uma palavrinha, silêncio. Por quê? Porque lá tem pessoas doentes, pessoas que precisam de cuidado. Então você não pode fazer barulho. Então isso aí é uma regra. Quando estiver no hospital, não fazer barulho, né? Então tanto os espaços públicos quanto os espaços privados têm regras. Na sua casa mesmo. Tenho certeza que a sua mãe, seu pai, ele diz algumas regras para você. Digamos, olhe, não fique jogando bola até tarde. Olhe, o horário de você fazer a sua atividade é tal hora. Olhe, vamos almoçar meio-dia. Tem que dormir 8 da noite. Então, isso aí são regras, são acordos, né? Regras de convivência, ok? Então, vocês vão pegar o livrinho módulo 2 de geografia, vão fazer da página 255 até a 258, lendo os textos e respondendo. E vão pegar também atividades complementares e vão fazer da 93 a 95. Tudo isso é sobre espaços, tanto privado quanto público, e também sobre regras e costumes também, fala um pouquinho também de costumes, assim como lá em história, né? Que cada família tem o seu costume, né? Tem o seu modo de viver. Nenhuma é igual a outra, tudo é diferente, certo? Pois então, ó, um beijo e até o nosso próximo encontro.